Olá, sejam bem-vindos a mais um Taticamente, depois desse mês atípico no estado do Rio Grande do Sul, especificamente em 3 cidades e na região central. Foram mais de um mês que nós ficamos longe, referente a tudo que aconteceu. O programa em si se solidariza com as famílias, com as pessoas que perderam tudo, porém estamos de volta, mesmo na dificuldade. O programa de hoje, comigo, Rafa e JM. JM, seja bem-vindo. Boa tarde, Marciano. Boa tarde a todos. Um prazer estar nessa retomada, que a gente possa fazer um excelente programa. Rafa. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite, fico muito honrado. Minha solidariedade a todo o povo gaúcho, né, por tudo que passou, o estado que eu escolhi como minha casa há mais de 15 anos, né? Então, senti a dor de todos e vi a solidariedade, falando como representante de hoje de outro estado, né? Dos outros estados também, todos, né, muito solidários com o Rio Grande do Sul. A ajuda, a força que veio de fora também foi fundamental, né? Além de toda a garra do povo gaúcho, que hoje eu admiro mais ainda. Então fica aí meus sentimentos a todos que perderam seus familiares, suas casas, e que tudo possa se reerguer o mais rápido possível. Tá certo, Rafa. Hoje o nosso programa, excepcionalmente, teremos apenas a bandeira do Rio Grande do Sul na tela, a dupla Grenal representada ao estado do Rio Grande do Sul e a da seleção brasileira, fazendo uma alusão ao povo brasileiro, o quanto que ajudou ao Rio Grande do Sul depois de tudo ter acontecido. O povo gaúcho está muito triste, mas o pouco de alegria que podemos ter relacionado ao futebol voltou um pouco à tona com os jogos da dupla Grenal, mesmo não sendo em Porto Alegre, mas aos poucos vai voltando à sua normalidade. E vamos falar um pouquinho de futebol dentro do que for possível, começando com o tricolor gaúcho. Essa semana o Grêmio jogou a sua partida da Libertadores, a penúltima partida na qual já definiu a classificação do tricolor. E com isso o Grêmio avança às oitavas de final, basta decidir apenas se vai ser em primeiro lugar no grupo ou segundo lugar. Rafa, a classificação do Grêmio dá esperança ao tricolor? Com certeza, eu acho que o Grêmio veio, né, com uma missão difícil, principalmente depois desse período parado, né? Acho que fundamental ali foi a garra, foi a vontade de vencer. O Grêmio é um time conhecido como um time copeiro, né? Então já tem essa camisa que vai entrar em campo e amedrontar o time adversário. Foi o que aconteceu, né? Então fez uma boa partida agora naquela chuvarada, né? O goleiro Marquezinho pegou até pensamento. Kahneman terminou o jogo com o uniforme inteiro de barro, mostrando a dedicação dele. Então acho que isso foi o espírito do Grêmio para conseguir a classificação, né? E vem hoje aí para um jogo importante para conseguir também a primeira posição do grupo e conseguir, né, em tese, um jogo nas oitavas de final um pouco mais tranquilo. O jogo me lembrou muito gauchão. Não só gauchão, Marci. Eu fiz uma análise da partida e até com o que o Rafa mencionou. O Grêmio ele trouxe o estado do Rio Grande do Sul em campo. Ali, além de toda a entrega como futebol, como tática, demonstrou sim, pela camisa do Kahneman, pelas defesas do Marquezinho, mas uma representatividade muito grande. Porque essa mobilização de uma retomada, de um retorno ao futebol, não poderia ser apenas o Clube Grêmio, mas todos aqueles envolvidos. E também a torcida totalmente atingida, muitos aqui no estado do Rio Grande do Sul, mais de 80% foi atingido por essas enchentes, infelizmente. Fica aqui minha solidariedade. Mas aquela partida ela demonstrou algo que eu chego a me arrepiar, porque ela demonstrou a luta do povo gaúcho de uma forma de esporte, que foi a classificação do Grêmio. O resultado foi excelente, foi maravilhoso. Foi algo que também traz ao estado um pouco mais de alegria, traz um pouco mais de esperança para retomar, para voltar a vencer e voltar a sorrir. O Internacional, adversário do Grêmio a nível estadual,
também está no campeonato internacional e me fez muito pensar no jogo do Inter, que usou até o uniforme homenageando de uma forma positiva algo negativo do Estado, né? Porém, o Internacional está com uma dificuldade maior, mas se vermos o clube, o elenco do Inter, ele, em teoria, tem mais vantagem que a do Tricolor, né? Porém, o Inter está tendo mais dificuldade, né? E o que tu acha, Rafa, em relação a isso? Embora os dois campeonatos sejam internacionais, o que falta no Inter ou o que está sobrando no Grêmio que não está dando essa liga ao time colorado, que tem um elenco melhor, mas que não está conseguindo aproveitar da mesma forma? Eu vejo muito o campeonato sul-americano como um campeonato estadual. Realmente a gente entra num campeonato estadual com um pouco mais de tranquilidade, talvez não levando tão a sério a partida, principalmente essa fase de grupos, que é perigosíssima, né? Que o Inter perdeu em casa um time semi-amador. Acho que isso veio a complicar muito a estratégia do time no campeonato, contando com essas vitórias em casa, né? E hoje vem tentando se recuperar para conseguir pegar um playoff. Eu acho que vem muito da mentalidade do campeonato, não ser levado tão a sério. Hoje o time tem estrelas, assim, gente consagrada no futebol, mas que não consegue se encontrar. Conversando com um amigo que é colorado, tentando entender o porquê dessa situação toda. Não é questão de vestiário, perguntei, será que o Cudê não perdeu o vestiário? Ele falou, não, o vestiário tá fechado. Cara, eu acho que é muito encontros de estilos de jogo, né? Foram muitas contratações. Sim. Será que essas contratações se batem, se fecham? Talvez não tenha encaixado ainda a forma de jogar de cada jogador. Então, acho que no decorrer do campeonato, infelizmente, a gente teve essa situação. Todos os jogadores pararam por 30 dias. Tinha jogador dentro d'água salvando pessoas, jogador oferecendo marmita, enfim, tentando ajudar da forma que fosse. O futebol ficou em segundo plano. Espero que todos consigam recuperar suas formas físicas e entregar tudo que tem para entregar, mas no momento ainda realmente o Inter não tem se encontrado. Pode ser por estilo de jogo, ainda não encaixou junto com o que o Cudê quer implementar. Essa questão do Inter no campeonato da Sul-Americana, eu vejo ainda pela ótica inicial do ano. O projeto que foi apresentado para o Internacional frente a contratações, frente à direção de futebol, ele demonstrou claramente prioridades. E desde o início vem se batendo que a prioridade do Internacional no ano de 2024 é o Campeonato Brasileiro. Concordo com o Rafa que sim, falta algo ainda naquele time encaixar. Eu trouxe que um time que constrói em 2-3 meses demanda tempo para se encontrar dentro de campo. Mas ainda o que está, na minha opinião, um pouco mais forte do lado do Internacional é com relação a prioridades. E o Inter está sim priorizando um campeonato que nesse ano é o Campeonato Brasileiro, que tem bons anos não vence. Então a Sul-Americana está sendo deixada um pouco mais de lado por uma questão de não ter não é uma responsabilidade, mas ser um campeonato coadjuvante, aquilo que o Inter colocou como prioridade para este ano, que sim, foi atingido, vai ser bastante difícil recuperar o status de prioridade para frente ao Campeonato Brasileiro, mas o Inter pode. Tanto que o Inter vence no Campeonato Brasileiro, de um time que sim, ainda não pontuou, ainda não fez gols, mas independe, os 3 pontos está garantido e lá na frente isso reflete e tomara que seja para uma boa posição e, se for o caso, brigar para o título até o final do ano. E a culpa não é do adversário do Inter. Não. Nenhum adversário da dupla Grenal tem qualquer responsabilidade. Eles não entram para entregar um jogo de forma alguma, né? E eu concordo totalmente. Hoje o aproveitamento do Inter no Campeonato Brasileiro é de líder. Tem jogos a menos, então vai estar, em tese agora, já está brigando pelo título, mantendo o seu aproveitamento atual, né? E importante o que o Marciano trouxe, que os clubes adversários, eles não podem realmente, vamos dizer assim, parar no tempo para reproduzir a perda dos jogos, do condicionamento físico. Todos eles têm responsabilidade frente às suas instituições e também frente aos seus torcedores. Então a gente também tem que respeitar isso. Quando eu digo a gente, tem que respeitar nós como povo gaúcho. Nós como povo gaúcho frente a todo o Campeonato Brasileiro. E jogar tudo o que a gente puder e demonstrar a força do Rio Grande do Sul
dos dois times aqui, o Grêmio e o Internacional, para lá na frente poder chegar e se honrar da campanha que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que ambos, a dupla Grenal, vai fazer um bom campeonato brasileiro dentro de todas as dificuldades, porque se defende tanto o mando de campo, a força da torcida, onde sabe jogar. E os dois já estão demonstrando que é possível, sim, dar a volta por cima. Em relação à parada, também é uma coisa que acaba sendo injusto se olharmos de uma forma macro e pensarmos que são 20 times na Série A. Se parasse um campeonato, infelizmente é ruim, porque parece que é pejorativo e não é nada contra o Rio Grande do Sul ou o povo gaúcho. Tu parar um campeonato por causa de 3 times, sendo que os outros 17 se prejudicariam, se tu pegar um todo, tu prejudica 17 para ajudar 3. Quando, na verdade, esses 3 têm outros meios de jogar. O Internacional, embora a Arena do Grêmio e o Beira-Rio no estado do Rio Grande do Sul foram afetados, mas tem Santa Catarina, tem próprio São Paulo, tem Minas, que é um estado que também podia sediar jogos da dupla. Então, acaba que se tu parasse um campeonato por causa desses 3, tu prejudicaria outros 17. E assim como os daqui tem família, tem que sustentar, o futebol aqui tem que girar, no resto do Brasil também. Acaba que talvez essa parada de 2 rodadas foi suficiente, porque todos descansaram igual. O Grêmio e o Inter descansaram, mesmo que tenha sido de uma forma não planejada e que ninguém quer descansar por uma catástrofe, né? Mas ambos descansaram no mesmo período. E daí vai da dupla ter o rendimento, independente da competição, seja Campeonato Brasileiro, seja Sul-Americana, seja a Libertadores. E o Inter contratou gente para isso. O Internacional, se formos ver o elenco, tem tranquilamente 2 times. E se pegarmos posição por posição, é capaz de termos 3 times no Internacional. Então, o rendimento não depende dos outros, não é culpa dos outros times a infelicidade que o estado do Rio Grande do Sul passou. Exatamente. E pensando, tentando, se fosse possível tirar algo positivo disso, são 2 clubes gigantes que têm torcidas no Brasil inteiro. Se for jogar em Santa Catarina, os torcedores de Santa Catarina vão poder acompanhar o time de perto, coisas que eles não conseguem fazer no dia a dia, no campeonato normalmente. Torcedores do Paraná, torcedores do Mato Grosso, que acho que tem muito gaúcho, Mato Grosso do Sul. Então, é uma oportunidade de ganhar bilheteria fora, contemplar esses torcedores, vai ser uma alegria, imagino, quando o time joga na sua cidade, você poder acompanhar, né? Então, acho que isso, tirando um ponto positivo, né? Acho que seria esse aí, para poder jogar fora e ter a torcida por perto, uma torcida que não tem tanta oportunidade de acompanhar. Sim, é um clube grande, né? Assim como muitos clubes do Brasil que conseguem jogar fora e trazer sua torcida, e os as que já estão fora dos seus estados, né? E por falar em estado, vamos dar uma viajada para Minas Gerais? Vamos falar um pouquinho do Cruzeiro. O Cruzeiro, essa semana, anunciou a contratação do atacante Caio Jorge, vindo da Juventus da Itália. É um jovem promissor, que já teve uma pequena, embora breve, passagem pela Europa, mas vem a somar, certo? Rafa, como representante de Minas, a quantas anda a estética ou a visão do Caio Jorge perante a torcida mineira? O que eu consigo trazer é que ele não é unanimidade dentro da torcida do Cruzeiro. Ele vem como apostas. A gestão anterior do Cruzeiro teve uma característica grande em relação a isso, a trazer algumas apostas, algum aporte financeiro menor, mas que pudesse surtir efeito positivo ali a curto, médio prazo. Não tiveram muito sucesso em relação a isso. Alguns investimentos, o próprio Wesley, que hoje está no Internacional jogando muito bem, foi um investimento dos mais altos que o Cruzeiro fez nesses últimos tempos, e realmente não rendeu em nada no Cruzeiro, errava muitos gols, e a torcida já não tinha mais paciência nenhuma com ele. Chegou no Internacional, a torcida do Cruzeiro agradecendo por esse movimento, e acabou que a torcida do Inter também agradeceu por esse movimento, porque ele chegou e fez bons jogos. Mas falando do Caio Jorge, ele chega mais como uma aposta hoje, uma aposta de valor alto, né? Chega em torno aí de 4,5 milhões de euros, então 25 milhões de reais aproximadamente. Então é um investimento alto, um garoto de 22 anos que ainda não provou ser esse jogador todo, né? Hoje ele teve mais de 84 partidas pelo Santos, marcou 17 gols na Europa,
jogou na Juventus, se machucou com frequência, então tem que ressaltar isso. Então não teve uma sequência ali para poder praticar o seu futebol, mas não conseguiu mostrar trabalho na Juventus, foi emprestado, né, para outro clube de muito menor expressão na Itália, conseguiu fazer 4 gols. Então vem agora para tentar recuperar seu futebol. Acredito que a torcida, no fundo, tem uma esperança que isso dê certo, mas a torcida também tem um lado que está cansado de só aposta. Em contrapartida, chega o Cássio, que é um nome consagrado no Brasil, né? Falamos do Cássio no último programa, por acaso. Exato. Então, ele vem hoje para ser titular. É um cara que vem para colocar a camisa de titular, ao contrário do Caio Jorge. Vem pelo status, talvez ser titular, mas pelo futebol ainda vai precisar mostrar e comprovar isso. Então, o Cássio vem hoje com a maior contratação dos últimos tempos mesmo. Por tudo que ele já fez, precisa mostrar trabalho também, porque no Corinthians não vinha bem, né? Mas acho que muito por cabeça, atmosfera, então a mudança de ambiente, assim como também para o Wesley pode ter feito bem, né? Vindo o Cássio com a cabeça boa, ele tem tudo para entregar um bom futebol no Cruzeiro. E quando falamos do Cássio, naquele outro programa, o Cássio ainda estava sendo discutida a sua renovação sobre a parte financeira, se valia a pena ou não renovar com o Cássio, até pelo alto salário que ele sempre pede, pelos clubes que ele passou antes do Corinthians e no próprio Corinthians, embora tenha ficado muito tempo no Corinthians, mas a discussão no programa foi essa, o quanto valia a pena renovar com um goleiro que, sim, foi campeão mundial, tem uma história absurda no Corinthians, né? Incontestável. Mas isso é indiscutível, ninguém discute a qualidade técnica do Cássio. Tu pode gostar pouco ou muito dele, mas ninguém acha ele goleiro ruim, em nenhum clube, eu acho, brasileiro, alguém dispensaria ele, né? As contratações vindo do clube do Cruzeiro me passam uma impressão que é uma montagem de um projeto futuro, porque está mesclando atletas consagrados, que a gente pode colocar o Cássio, e promessas, vamos usar a palavra promessas, para o Caio Jorge, mas é um atleta jovem, é um atleta que despontou muito bem no Clube do Santos, quando revelado, foi vendido muito bem, né, ao time da Juventus, e isso me transparece algo que não é um projeto, por exemplo, para 2024. Posso estar completamente equivocado na minha constatação, mas o Cruzeiro ele faz um movimento, inclusive até da venda da SAF, é isso, né? Transferência. Teve uma troca de SAF. Que trocou o Ronaldo para uma outra empresa, e isso me demonstra uma mentalidade de quem está chegando. Daqui um pouco montar um elenco mesclando atletas bastante renomados, nacionalmente falando, que é o Cássio, também com a juventude de um potencial. Mas eu concordo, uma confirmação do Caio Jorge num time titular do patamar do Cruzeiro é difícil de bancar. Porque sim, ele não fez nenhum ano extraordinário ainda. Ainda não. Então, que ele venha, que ele demonstre aquele jovem promissor que ele apresentou no Santos, que o Cássio volte à sua melhor forma. Vamos utilizar forma física, forma técnica, porque, na minha opinião, o Cássio é incontestável. É um goleiro que passa segurança, um grande clube sempre... Um clube campeão começa por um goleiro campeão, um goleiro firme, um goleiro que é as características do Cássio. Então, eu vejo desta forma a contratação do Caio Jorge, daqui um pouco outras contratações, assim, no decorrer do ano. Eles tiveram uma contratação recente, no início do ano, do Gabriel Veron. Vocês devem se lembrar das boas atuações dele no Palmeiras. Esteve no Porto, também atrapalhado por lesões, oscilou muito. Então, voltou acima do peso, isso é verdade. Agora tem recuperado a sua forma física, fez um bom jogo, né, na semana anterior. Então, espera-se que se recupere. Né? E pensando tecnicamente, Rafa, esses atletas eles já entregaram em um momento, correto? Exatamente. Eles não são maus jogadores, de forma alguma. Daqui a pouco a gente está falando aqui, contestando a fase ou a oscilação de rendimento deles dentro de campo. Mas tecnicamente, tanto Caio Jorge como o Veron, Cássio, indispensável. E o próprio Wesley. O próprio Wesley. São todos jogadores muito bons, vamos dizer, tecnicamente falando, para o desempenho do futebol. Mas, claro, as fases, todo um contexto, adaptações, isso tudo. O Wesley é um exemplo. O Wesley não se adaptou a Minas Gerais. Porque ele é um jogador, um excelente jogador. É um jogador que todos os clubes que ele passou, ele foi muito bem, menos no Cruzeiro. Se esperava muito dele. Esperava muito dele. E tanto se confirma isso, que ele chega no Internacional e hoje ele deve, em desempenho, é o segundo ou terceiro. E ele, se formos ver o Wesley em relação
a posição especificamente que ele ocupa em campo, ele fez o Wanderson, que até então no Internacional tinha vindo de temporadas de titular absoluto, saiu. Não se questiona mais entre Wesley e Wanderson. Não. Wesley e todos os outros pontos. Eu acho pontos. que um fator importante para o Wesley ter se adaptado melhor aqui foi a questão, ele chegou no Cruzeiro numa época que ele era o cara, chegou como o badalado, a principal contratação. Chegou como protagonista. Aqui ele não chegou. É verdade. Ele chegou com dúvidas, com outros nomes, Sim. Borré. Ele era associado a jogador para grupo. Sim, Exatamente. Jogador para complementar o elenco. Em Talvez nenhum momento isso de cabeça para ele fosse o ideal. Sim. Eu gosto de não ter a pressão Sim. que Do eu estava protagonismo, tendo claro. no Cruzeiro. Eu tinha que resolver lá e errou gol sem goleiro. Sim. Então, Inclusive, realmente, um gol ele errou contra o Inter, assim. exatamente. Que ele recebeu um cruzamento pela direita, o goleiro sequer estava no gol no momento, e ele dominou, o goleiro chegou, o zagueiro chegou, porque ele demorou para concluir. Sim. Exatamente contra o Internacional. Se não me engano, foi Copa do Brasil, não lembro agora qual foi o Acho que foi o jogo. Campeonato Brasileiro, o último. Campeonato Brasileiro. Pode ser, exatamente. Copa do Brasil foi os duelos com o Grêmio. Isso? Isso, e ele também teve chances, não fez bons jogos, e aí o gol do Soares aqui foi muito importante para chegar em Minas Gerais. É verdade. Naquele momento. Que aliás, consagrado. não só o Caio Jorge, assim como outros jovens que saíram do Brasil muito cedo, eu tenho visto muito extremo. Ou o jovem sai e joga muito bem fora, e faz campeonatos independentes de liga muito bons, e o extremo ao contrário. O jogador sai muito bem do Brasil, não consegue render nem próximo do que a gente aqui volta. Gabigol, exemplo. O próprio Caio Jorge agora é um exemplo. O que falta fora que o brasileiro consegue ter aqui na sua arrancada, quando muito jovem, e acaba voltando para o Brasil? O que falta lá fora que para uns dá muito certo e para outros dá muito errado? Eu acho que não é o que falta no Brasil, né? O que a gente vê, o estilo de treinamento lá é mais exigente, o estilo de vida lá. A parte física ou tática, tu acredita? Fisicamente, principalmente, fora, as pessoas têm que cuidar muito mais. Ah, entendi. Acredito que lá não tem o oba-oba, a cervejinha no fim de semana, o churrasquinho. Lá, quem se dá bem lá é alguém que se dedica ao profissionalismo dentro e fora de campo. Tanto se entrega taticamente, não tem preguiça. O próprio Pedro, que hoje é centroavante do Flamengo, com excelentes atuações, chegou lá e não conseguiu entregar. Conseguiu. E muito se falou foi por conta do treinamento. Não entrega no treinamento, não joga, né? Infelizmente, eu penso desta forma, concordo, que é o nivelamento. No Brasil é um nível abaixo. Por que aqui jovens com 17, 18, 19 anos são titulares absolutos, fazendo excelentes campanhas, chegam na Europa e não conseguem se consagrar? Exatamente isso, eu concordo. Aqui tem os treinamentos, tem os jogos, sim, só que o nível é muito mais abaixo da Europa. Não só a Europa, leste europeu também, tudo tem uma característica que lá precisa técnico, treino técnico, físico, mentalidade, inteligência para jogar, não somente ter a qualidade. E o jogador brasileiro, ele tem qualidade. Ele é algo que ele vem lapidado, ele já vem pronto com a qualidade, mas não é somente isso que hoje está correspondendo para alto nível em times europeus. Tu tem que ser, além de muito bom tecnicamente, tu tem que ter tática, tu não pode ser um jogador vaidoso e pensar só em ti, tu tem que ter uma mentalidade de grupo, tu tem que estar dedicado para a tua forma física. O Pedro hoje ele é seleção brasileira. Muito provavelmente ele vai ser, não, claro, não tem como cravar isso, mas vai ser convocado daqui um pouco para uma Copa América, mais para frente para uma Copa do Mundo. E é um jogador que não conseguiu jogar na Europa. Não conseguiu, não fez bom. E teve oportunidade. E teve oportunidade. Então isso não é um, não é dois, são alguns exemplos que ocorrem o retorno dos jovens para voltar ao seu futebol. Só que não é o futebol a essência, é o todo. Eu tenho a impressão que o brasileiro, o jovem brasileiro, ele, por mais habilidoso que seja, por exemplo, o Caio Jorge, para centroavante no Brasil na época do Santos, era acima da média. Isso é discutível, fazia gol e era técnico apesar de ter seus 18, 19 anos. Exatamente. Na época, né? E já era muito bom com a idade muito, muito baixa. Porém, a impressão que eu tenho é que na Europa, tu só ser bom tecnicamente esbarra na tática. Claro. Porque, por exemplo, se tu pegar três atacantes, 3 jogadores de frente na Europa, talvez eles sejam tecnicamente piores que 3 jogadores de frente daqui. Porém, o brasileiro vai sair daqui e talvez não se sobressaia
porque os defensores da Europa, por serem tão táticos, conseguem entender como se marcar um jogador habilidoso. Exatamente. E daí esbarra-se nisso. E eu tenho a impressão que é isso que falta mais, essa parte tática de entender que tu vai driblar o primeiro, talvez. No Brasil, tu vai driblar o primeiro, o segundo e vai fazer o gol. Na Europa, talvez tu drible o primeiro. É que E daí falta Exato. esse a mais. É cultura de futebol. É. Na Europa, nem sempre o drible é o essencial. Daqui um pouco, o toque de bola, a tática, onde saber que o atleta vai estar dentro de campo é muito mais diferencial do que um quebrador de linhas. Sim. Tanto é que hoje o maior quebrador de linhas, vamos chamar assim, se chama Vini Júnior, É verdade. correto? Ele está no Real Madrid. E tu vê, olha os jogos dele, ele serve ao time. Ele não é uma individualidade 100% dentro do clube, não. Ele serve, ele está sempre bem posicionado, ele está sempre bem colocado, muito diferente na época de Flamengo. Na época de Flamengo, ele verdade. pegava a bola, saia correndo, Ia pra driblava cima, 2, exatamente. 3, 4, 5, chutava gol. Então, isso tudo muda no contexto cultural do E esporte. foi o que ele tentou fazer na sua chegada Na ao sua Real chegada. Madrid e não teve E sucesso. não teve. E aí eu acho que o que falta um pouco também é a paciência para que o jogador se adapte. Nem todos vão se adaptar, claro, mas a paciência que tiveram com ele no Real Madrid, que por muito menos já teriam emprestado outros jogadores. Aí Sim. fica esse ciclo de roda em times menores, não consegue executar o futebol, volta para o Brasil. Isso. Então, o Real Madrid, eu acho que tem lapidado muito bem suas joias, né? Então, falta um pouquinho de paciência, falta um pouquinho da mentalidade de saber que o jogo é diferente e que tem que entregar da forma que eles pedem, da forma que eles treinam lá, né? Tem jogadores que eu vejo que conseguem se manter fora, e eu vejo que são raros os medianos, no sentido de ele nem é extremo como o Vinícius Júnior evoluiu num período de 5 anos muito, mas também não é o Gabigol ou o Caio Jorge que foram um pouquinho e voltaram. E o exemplo deles, um dos exemplos que me vem à cabeça é o Lucas Paquetá, que inclusive vai ser a notícia do nosso programa de hoje, que foi envolvido, está sendo investigado por casos de apostas relacionadas a golpes ou pensamentos de conseguir lucrar com casas de apostas, certo? E vai ser investigado e possivelmente vai receber uma pena. Em relação à pena, qualquer jogador envolvido com isso deve ser banido, é um exagero. Como é que funciona isso na cabeça de vocês? Como é que é a melhor posição para isso hoje em dia? Eu acho que sim, tem que ter esse banimento, porque isso mexe com o jogo. Foi um cartão amarelo, mas pode ser um pênalti que vai definir um título. Então, eu acho que essa movimentação tem que ser severamente punida. Ainda não se tem um parâmetro. Teve gente que ficou 30 dias parado, teve gente que foi banido por 10 anos. Então, a régua tem que ser bem estabelecida e acho que tem que ser alta para que quem pense sequer em fazer algo já tenha esse medo da punição, né? Porque acho que só isso mesmo para impedir alguém de fazer algo errado, né? Não necessariamente, mas para quem quer fazer, deixaria de fazer por medo. Então, acho que tem que ter uma régua alta, um rigor maior aí. Eu penso que tudo aquilo que vai contra o esporte, tudo que vai contra os princípios morais, princípios éticos, não somente no futebol, mas dentro de uma sociedade, dentro de uma estrutura, tem que ter uma pena alta. E a pena alta para o atleta é para ele não mais desempenhar a função que ele é profissionalizado nisso. Parece um pouco severo, parece uma questão de, poxa, não tem uma segunda chance, não tem uma segunda momento, daqui um pouco ele aprende com erro. Claro que sim. E por isso eu concordo com o Rafa de que tem que ser entabulado as penas para esse tipo de ato ilícito. Mas claro que sempre quando tu está sendo envolvido em uma investigação, aqui nós chamaríamos uma investigação penal, uma investigação policial por alteração de resultados. Lá ainda está no âmbito de esporte, correto? Então, assim, ele tendo contribuído para um ato ilícito frente ao futebol, ele tem que responder por isso da pior forma, que é deixar ele, como Lucas Paquetá, atleta de futebol, afastado desse meio. Ele não pode mais estar circulando como dirigente de esporte. Ele não pode mais estar dentro de uma categoria de base dentro do esporte. Ele não pode mais estar dentro de um quadro profissional de um clube de futebol até que ele cumpra a pena dele.
Porque se demonstra que se ele estiver dentro do futebol, dentro de estádios, o banimento não é somente das 4 linhas, na minha opinião. O banimento é do esporte. Porque uma figura como ele não pode estar transitando. Porque sim, influencia com o cartão amarelo e a gente está só exemplificando o caso do Lucas Paquetá. Mas eu estou num contexto geral das situações de casa de aposta, de fraudar resultados. É um cartão amarelo, é um pênalti, é uma suspensão, é um gol mal anulado. Enfim, tem N possibilidades que o prejuízo é para a instituição e para o contexto geral, que é o esporte. Então, sim, a pena tem que ser alta. A pena tem que ser severa. Se não for severa, vai ficar recorrente. Vou ficar, por exemplo, entabula uma pena de 1 ano. Vai ficar 1 ano sem jogar e depois vai voltar a jogar? De forma profissional, recebendo salário, com contratação. Claro que isso vai dificultar muito a vida dele frente a grandes clubes que vão deixar de contratá-lo. Mas eu concordo que a pena ela tem que ser entabulada. Não temos precedentes, vamos chamar assim, não temos uma jurisprudência formada com relação a esse tipo de caso, mas que desde o início seja demonstrado para o mundo que isso não se faz. Não vamos deixar passar, não vamos deixar mais uma vez a impunidade levar à honestidade, não vamos deixar isso ser relevante, vamos terminar com isso. E terminar com isso é afastar isso ao máximo possível do esporte, que é o futebol, que é o mais importante nesse meio. E querendo ou não, seria um exemplo muito grande, um jogador da seleção brasileira, do tamanho que hoje poderia ser ainda mais o Paquetá, sofrer essa punição. Acho que ainda, salvo algum engano, não teve um grandíssimo jogador ainda que teve essa situação. Alguns jogadores, principalmente de clubes menores, muito tentados pelo ganho financeiro. Meu salário é R$3.000 e me ofereceram 25 mil para tomar um amarelo. É claro que eu vou aceitar, né? Então, mas vendo ele hoje como um jogador despontando na Europa, né? Poderia ter propostas de clubes maiores, inclusive do Manchester City, e não teve, não saiu por conta dessas dúvidas aí. Então, ele sendo punido, acho que vai ser um grande exemplo mesmo para todo mundo. E é um jogador esporte. que, ao contrário dos de expressão menores, que já foram punidos, né? Ele jogou só em time grande. O Lucas Paquetá não tem... o Flamengo é muito grande a nível Brasil. Sim. Mas se formos elencar os times que ele jogou, o Flamengo é o menor dos que ele jogou. Depois veio o Milan, depois ele jogou no Milan, depois jogou na França e agora de novo na Inglaterra. São 3 países gigantes. Não é um jogador que tu pode dizer, não, mas ele, como tu citou ali, Rafa, ele justo porque ele recebia 50 mil euros e foi para proposta de 200 mil euros para receber cartão. Não, ele tem um salário, se pegarmos uma média assim, internacional, ele está acima de muitos jogadores que estão na Europa e que recebem muito menos que ele. É esse o ponto que, uma opinião pessoal, que me deixa triste. Me deixa triste porque eu vi o Lucas Paquetá, sim, como um grande jogador para fins de seleção brasileira, para representar o país. É um jogador que, tecnicamente, como bem mencionado, ele só jogou em clube grande. Ele é muito regular, ele tem uma técnica, ele é muito bom jogador. Todo o clube que ele passou muito bem. Então, assim, verificar que ele está dentro de uma situação tão ruim é uma decepção tão grande, que sim, vamos trabalhar que isso seja um fato isolado, mas que seja um fato isolado com punição. Que deixe esse fato como sendo isolado e que isso não se torne mais regra. Porque é uma pena um jogador do tamanho do Lucas Paquetá a gente estar aqui falando no programa sobre envolvimento de dinheiro, de casas de aposta, de influência em resultados. A gente deveria estar falando aqui dele sendo campeão da Champions League, sendo campeão daqui um pouco de uma Copa do Mundo, sendo campeão de uma Copa América, e agora a gente não vai poder trazer isso em pauta relacionado a esse atleta que é de tão grande, tecnicamente, de qualidade, que ele já demonstrou por todo o clube que ele passou. Sim, e não ao contrário da maioria que foi convidado a fazer. Segundo as investigações, que não tem nada comprovado ainda, a gente está levantando apenas hipóteses, né? No fundo, esperamos que não seja, né? Para que o Paquetá siga jogando pela seleção e fazendo boas partidas. Se aconteceu o que está sendo investigado, ele que propôs o golpe, ele que arquitetou junto com os amigos como seria feito, da forma que seria feito. O que acaba sendo muito mais triste
a nível de representação nacional. Ele, como foi bem mencionado, é um jogador que para a seleção brasileira possivelmente estaria na Copa América, possivelmente estaria numa Copa do Mundo, mas, assim como muito problema no futebol, existem pessoas capacitadas para fazer essa investigação e, obviamente, a gente torce para que o resultado seja negativo e ele não tenha tido nenhum envolvimento ainda mais arquitetado algo para ganhos financeiros pessoal, certo, gente? Nós vamos fazer um intervalinho, 10 segundos, já voltamos, não sai daí. Estamos de volta, sejam bem-vindos novamente ao programa e vamos falar de novo do tricolor gaúcho. Essa semana o Marquezin, goleiro do Grêmio, foi bastante elogiado pela crítica regional e a crítica de fora também, pela boa atuação no jogo da Libertadores, que culminou com o avanço do Grêmio para as oitavas. Agora falta decidir entre primeiro e segundo. O Marquezin foi muito bem na sua partida e levantou questionamentos como: o quanto vale a pena ter um goleiro que faz uma boa partida e talvez não tenha uma média boa? O Marquezin é titular incontestável? Como que a gente pode trazer esse aproveitamento do último jogo para a próxima temporada ou para a temporada restante do Marquezin no tricolor gaúcho? Rafael? Eu acredito que esse jogo dele foi um divisor de águas. Conversando com um amigo também que acompanha bastante o futebol do Grêmio, ele se surpreendeu com essa partida dele, já vinha sendo um pouco mais regular. Eu via o futebol do Grêmio recentemente como algo nenhum goleiro assim também, posso citar o Cruzeiro, depois da saída do Marcelo Groy, sempre teve algumas ideias, vamos trazer tal goleiro, outro goleiro, ainda ninguém se firmou, né? E vendo essa necessidade, e acredito até vendo um bom exemplo que o Inter teve em contratar o Rocher, se procurou um goleiro que tivesse mais história sul-americana, um goleiro que tivesse mais cancha para jogar Libertadores, né? Até então, acho que não comprometeu, mas não vinha, né, fazendo bons jogos assim para se firmar como titular, e nesse último jogo acho que teve uma atuação assim que vai dividir esse momento dele. Acredito que sim, agora vem para ser titular, né? Tem que seguir mostrando que ele mostrou, mas que é um bom goleiro, acho que todo mundo conseguiu ver nessa última partida aí. Ele é vamos lá, Marquezin, ele é contratado para esse fim, para vir competir uma Copa Libertadores, um goleiro de bastante bagagem, tanto por clubes quanto por seleção. Essa atuação dele demonstra que no momento crucial da temporada, diante de toda a adversidade que está enfrentando o clube do Grêmio, no momento decisivo, que sim, o Grêmio perdendo para o Ashpat seria eliminado, o Grêmio vencendo, classificado e empatando, teria que decidir no último jogo. Demonstra que é um acerto, vamos dizer nesse sentido, de uma contratação do nível do Marquezin, porque ele é um bom goleiro, nenhum goleiro chega na sua seleção por acaso, ele é um jogador que traz uma bagagem, isso é de suma importância, como disse o Rafa, para as competições intercontinentais, que as competições sul-americanas, e pensando mais à frente também. Ele traz toda uma questão de vivência, ele traz uma questão de competitividade, ele traz uma questão de como é ser um goleiro de uma categoria que ele tem. Ele é um bom goleiro, mas também ele traz a experiência para o vestiário. Ele é incontestável hoje no Grêmio? Não vai ser por uma atuação que vão deixar de criticá-lo se ele falhar no próximo jogo ou se ele não ter uma sequência boa de jogos, que eu digo sequência de um rendimento nível médio alto. Ele vai ter que brigar por posição. O Grêmio tem aí hoje, nós temos 3 goleiros no quadro profissional, Marquezin, Rafael Cabral e também o Kaique, mas para a finalidade da competição da Copa Libertadores, nunca se titubeou a presença do Marquezin. Ele sempre foi frisado, é o Marquezin o goleiro do clube do Grêmio. E nesse último jogo ele comprovou por que ele é o goleiro escolhido. Ele é um goleiro que no momento do aperto me pareceu que ele vai corresponder. Isso é uma confirmação? Claro que não. Ele vai ter que demonstrar isso daqui para frente. O Grêmio hoje entra em campo pensando em classificar em primeiro ou segundo. As dificuldades vão cada vez aumentando mais. Independente do resultado, todo time que quer ser campeão de uma competição como a Copa Libertadores
pouco importa quem estiver do outro lado. Tem que competir, jogar e ser melhor. E para ser melhor, tem que começar com um goleiro bastante regular. Que ele possa confirmar isso nos próximos jogos da Copa Libertadores, porque a princípio vai ter rodízio sim no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas é uma grata notícia para o tricolor gaúcho, para os torcedores aí que ficaram tão entusiasmados por essa atuação e felizes pela classificação. A vida do goleiro é muito injusta, vamos dizer assim, né? Tem goleiros que fazem excelentes jogos, até dá pra gente citar na semifinal da Champions League, Neuer fechando o gol e falhou. No momento que a bola pudesse ser a mais simples que veio no gol para ele, no momento ele falhou. E até eu citei agora o próprio Rafael Cabral, que vem de Minas Gerais. Ele é um goleiro bastante regular numa Série B do Clube do Cruzeiro. Ele foi um goleiro estável, vamos chamar assim, mas falhou em clássicos. Teve falhas pontuais, que aí corrobora com tudo isso que o Rafa acabou de mencionar. É muito ingrata a vida do goleiro. É ingrata. Ele chegou no momento para substituir o Fábio, que assim como o Groy é um ídolo no clube, fez história e chega com uma pressão para substituir um grande goleiro, totalmente contestado, né? Chega inseguro, tentando mostrar trabalho, quer fazer muito mais e às vezes não entrega nada. Se regularizou realmente durante a passagem do Cruzeiro na última Série B, né? E chegou no Campeonato Brasileiro, a torcida com algumas falhas já sem paciência, realmente não aguentava mais. Chegou no Grêmio agora, fez um jogo, se eu não me engano, 2 jogos. O jogo que eu consegui acompanhar ele não foi muito bem também, por conta da adversidade toda. Realmente a vida do goleiro é ingrata e a torcida brasileira não tem paciência nenhuma. E ele teve falhas pontuais contra o Atlético Mineiro. Em semifinais, finais de campeonato estadual, não foi? Mas contra o próprio Grêmio, na Copa do Brasil. Contra o próprio Grêmio. Que o Vila Sante, acho que o Vila Sante roubou a bola, tocou para o Soares e o Soares chutou no canto. Ele realmente tem falhas pontuais importantes ali que não deixa a torcida, né, agradar muito do futebol dele. O Marquezin, agora nós citamos sobre falhas de goleiro e a injustiça com goleiros, né? Não só o futebol é injusto, como muitas vezes o número é muito mentiroso. Nós temos nos últimos dias aí a torcida colorada, indo para um pouquinho para o lado do Beira-Rio, a torcida colorada tem questionado muito o seu lateral esquerdo, René, pelas atuações e por lances pontuais em relação ao jogador para o clube. Porém, a ironia disso é que o René hoje tem um número muito interessante sobre ele, que desde a sua chegada para o Colorado, o René é um jogador, independente dos jogadores que entraram no clube e saíram, ele é o jogador que mais toca na bola desde a sua chegada ao Colorado e ele tem a maior média de acerto em passes. Ele é um jogador hoje, repito, dos que entraram e dos que saíram do clube e dos que estão ainda, ele é o jogador com maior média de acerto de passes. Porém, infelizmente, nas raríssimas vezes que ele errou, infelizmente acabou prejudicando o Inter, direta ou indiretamente. E esse é o questionamento de hoje, também junto com o do Marquezin. O quanto vale a pena ter um jogador assim, que ele é regular, porém, nas vezes em que falhou, foi muito comprometedor. O que se faz com um jogador esse? Se mantém, se arrisca, se troca? Qual é a melhor forma de resolver esse tipo de problema? Cara, a vida acho que é feita de riscos, né? Então, a gente tem que apostar. Eu vejo o René também muito contestado por parte da torcida e muito querido por parte da outra parte da torcida. Então, vendo sobre ele a nota média dele, cara, impressionante, 7,5 por jogo, a média. Então, isso, cara, é extremamente regular. Só que, assim como o goleiro, ele está numa posição que, se errar, é fatal. Então, realmente é contestado, sempre vai ser contestado um goleiro, sempre vai ser contestado um zagueiro que falhou, né? Mas acredito que o René tem praticado um bom futebol, muito pelos seus números, né? É um cara que tem identidade com o time, se entrega no máximo, falha realmente em momentos muito importantes, assim como a gente estava citando do Rafael Cabral, em clássico, num momento agora na Sul-Americana, que causou a derrota do time. Então são momentos cruciais ali que, se ele errar,
Mas vai errar, o ser humano vai errar. E a gente tende a criticar e apedrejar. Realmente, o torcedor né, só emoção, mas em números, os números não mentem, né? Então, é um bom jogador. E não só no Inter. O René, se olharmos a passagem dele por todos os clubes, ele não tem uma má passagem e nenhuma uma pontuação baixa. Ele assim, esses números do Internacional que a gente trouxe hoje, referente ao Inter, mas provavelmente se pegarmos os números dele por Flamengo, por qualquer outro que ele passou, muito provavelmente ele vai estar em primeiro. Talvez não no que mais tocou na bola, principalmente no Flamengo, que tinham jogadores que tocavam mais na bola, era uma rotação muito maior. Ali. Exatamente. Mas eu posso quase afirmar que os números dele em qualquer clube é muito alto. O René é uma peça, eu não diria fundamental no Colorado, assim como eu não diria fundamental por onde ele passou, mas para um sistema maquinário de um time, ele contribui muito. Ele é um jogador que ele não é um super lateral esquerdo que cruza, que dribla, que apoia, mas ele está sempre ali. Ele é um cara que apoia pelo meio, é um cara que apoia pela ponta. Ele não é um super exímio marcador, mas ele marca bem, ele cobre os espaços, ele está sempre fechando a defesa junto com os dois zagueiros, ele está sempre no meio, ele é um jogador muito contribuinte. Porém, infelizmente, né, e assim, o problema do René, o azar do René, é que é o time que ele joga, é um clube que vem de muito sofrimento dos últimos anos. Então, acaba que quando ele errar, ou qualquer outro, erro é muito pequena. E não só ele, o zagueiro que naquela disputa deu a cavadinha, Robert Renan, passou pela mesma situação. Então, são jogadores que no clube do Inter errar é muito ruim pelo histórico do clube, de estar tanto tempo sem ganhar títulos e marca muito fácil, infelizmente. É que isso vem, corretamente, é uma impaciência do torcedor. O René, ele é regular, sim, mas ele falha muito. E quando a gente falha muito, é a pressão do clube do Internacional para se ganhar títulos. Se verifica em um clássico Grenal ele falhando, o Inter não chega na final e não é campeão. Se vê ele falhando numa Copa Sul-Americana, ele não é campeão, entre outros N erros do René. É um jogador regular? Sim. Mas no momento em que ele é exigido, no momento de decisão, esse tipo de jogador ele é muito perigoso ter no elenco. E a regularidade, ela é excelente, mas não pode somente pensar em jogadores regulares para ser campeão. Então, acredito que seja nesse viés que a torcida do Inter chega a criticá-lo tanto, porque ele não é além de regular. Ele é um excelente lateral, como tu bem colocaste, Marcelo. Não, não é. Ele é muito bom apoiando? Não, também não. Ele é muito bom defendendo? Também não. Então, ele é muito regular, ele é médio. E a torcida do Inter já não aguenta mais o médio. A torcida do Inter já não quer mais o jogador médio. Só que ele, além do médio, ele falha. O Robert Renan, uma infelicidade enorme de uma decisão dele, que em outros momentos ele teve êxito. No momento da decisão junto com o Internacional, ele não teve, foi contestado, foi vaiado e ficou até afastado de algumas partidas. Mas o René, em específico, eu vejo dessa forma. Eu não vejo que ele é um mau atleta. Ele não é um jogador ruim, só que ele é regular, com falhas. E esse tipo de profissional num clube em que quer ser campeão é muito perigoso. E eu acredito que é nesse viés que a torcida do Inter não aguenta mais o René. O René é um jogador que, se ele errar 2 passes dentro do Beira-Rio, ele está sendo vaiado. Qual é o clube dentro do Brasil que é campeão com um atleta sendo vaiado com menos de 5 minutos em campo? Nenhum. Então, daqui um pouco, sim, tem que pensar numa substituição do René. Já trouxeram um novo lateral. Esqueci o nome dele. O menino jovem veio do Lanús. Isso. Então, assim, daqui um pouco ele pode ser um excelente jogador para grupo. A regularidade dele pode apresentar em campo, mas sendo substituído, sem comprometer um resultado, sem deixar... A gente não lembrou de uma das grandes falhas dele, que é contra o Fluminense. Na Libertadores. Aquele jogo lá é onde a ferida está aberta. Então, ali demonstra que a torcida do Inter ela não consegue mais ter paciência com esse tipo de jogador, com esse tipo de conduta e com tanto erro recorrente em decisões. Então, por isso eu penso que o René, nesse momento, ele tem que sim ter uma transição para a reserva. E não mais contar como ele titular absoluto do clube para ser campeão, que é o projeto que eles querem para 2024. Realmente, você levantou um ponto importante. O momento decisivo
esse jogador regular falhar é muito importante. Aí se torna algo muito ruim. O próprio Grêmio tinha um jogador que hoje o Rogério Ceni adora e chama-o de nota 7 em tudo, que é o Tassiano. Tassiano. É um jogador regular. É um exemplo perfeito. Joga aqui, joga ali, vai na frente, mas ele não tá na zaga. Se ele errar, necessariamente não vai gerar um gol, assim como um defensor ou um goleiro. Então o Tassiano também, eu acredito que seja esse jogador nota 7 para compor elenco, mas não tem ali essa responsabilidade toda defensiva a ponto de prejudicar o time quando erra, né? E hoje tem que se pensar, a torcida do Internacional, o clube Internacional quer ser campeão. Já estão na fila há bastante tempo, é um clube que tem tradição, não é possível ficar tanto tempo sem ganhar um campeonato brasileiro. Então não tem mais cabimento esse tipo de irregularidade com falhas. Essa é a minha opinião sobre o atleta René. Eu acho que o Internacional tá... Hoje em dia, ser médio no Internacional já não é mais suficiente. Tu tem que ser mais do que médio. Senão, o Inter, ele tá... O Cudê, numa coletiva, há pouco tempo atrás, citou isso, que é um clube que já está sendo difícil ser campeão. E daí as vaias só atrapalham mais, não vão contribuir. O Internacional é um clube muito machucado, né? Aproveitando até o ensejo do Cudê, o Internacional no estadual, ele tinha uma invencibilidade de mais de 10 jogos. Verdade, 10 jogos. Mais de 10 jogos. E foi desclassificado. O que é muito. Então, para demonstrar que somente a regularidade não basta mais para o clube do Internacional. Tem que ter o algo a mais. Tem que ter o algo a mais, tem que ter o não falhar. Afastando o atleta que não falha, já é um grande negócio. Já ajuda bastante. Já ajuda muito. O clima no Beira-Rio não tá tranquilo ultimamente. Saindo de Porto Alegre, vamos para o Rio de Janeiro. Aliás, eu quero mandar um abraço ao Henrique, o nosso representante do Rio, que não pôde estar presente hoje. Vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama entrou em campo nas últimas rodadas e tem sido derrotado com uma certa facilidade. No último jogo, embora tivesse sido um jogador expulso, foi goleado pelo Flamengo, que é um dos seus principais rivais no Rio de Janeiro. Porém, o Vasco, assim como outros clubes do Brasil, viraram SAF. E se existe muito essa possibilidade ou esse questionamento de que clubes SAFs teriam êxitos em todas as suas competições, o que demonstrou que a grande maioria a nível Brasil não foi feliz com essa parceria. Em relação a SAFs no Brasil, tem dado certo? Nos outros estados, vocês veem como algo positivo? A questão do Vasco, até vou antecipar, eu vejo que a SAF ela seria interessante, mas isso vai ser um processo também a longo prazo. Porque culturalmente, falando dentro do esporte, o Vasco da Gama ele é muito irregular. Ele é um clube que tanto está na Série B como está na Série A, ele tem questão financeira, ele tem uma questão falha de estrutura, e isso se demonstra o inverso em outros estados. Como, por exemplo, hoje a gente vê uma potência que é o Atlético Mineiro, que já é um clube, já está um pouco, não está sendo campeão nos últimos anos, vamos dizer assim, de expressão, como Copa Libertadores, tudo, mas é um clube que está pronto para... Tem um bom elenco, tem um bom estádio, tem uma estrutura financeira que até então está dando certo, assim como o Cruzeiro e outros times. Eu vejo que o Vasco ele precisa de uma remodelação um pouco mais demorada. Então não vai ser, comprou o clube, não vamos ao termo comprou, mas passou a administrar o clube como SAF, não vai ser em 6 meses que vai dar resultado. E vamos lá, o Vasco ele perde para o Flamengo. Ele vem perdendo para o Flamengo há muitos anos. Ele empata num estadual, ele ganha numa exceção, mas a regra, infelizmente, para o clube da grandeza do Vasco nos últimos 10 anos, é perder para o Flamengo. O sinal de alerta é levar 6 gols do Flamengo. Não foi uma casualidade. Não é uma casualidade, não é. A regra, infelizmente, hoje do Vasco é perder. Diferentemente de outros estados, como o Atlético Mineiro, que vem brigando por títulos, vence títulos. Cruzeiro hoje está se reerguendo, está vindo de uma Série B, que acredito que a SAFs aí, a partir desse momento, é que se demonstra não somente a fragilidade da SAF como o Vasco, mas sim a potencialidade para o futuro. Que aí é o clube vindo de baixo para cima, com uma cultura um pouco diferente para dar o êxito melhor. E em Minas deu certo, Rafa?
Deu certo, dá para dizer que sim, né? Usando essa situação da SAF do Vasco, né, como exemplo, eu acho que a maioria dos times acho que vem essa tendência de se tornar SAF por problemas anteriores. Estamos com problemas financeiros, então não é uma compra, e ninguém vai injetar o dinheiro tudo de uma vez. Todas as SAFs têm sido parcelado, vamos dizer assim, entra um aporte anual. Então não é algo que vai dar água para o vinho modificar um time. O próprio Vasco precisa se remodelar internamente para que depois o dinheiro venha ajudar. Isso não vai ser a solução ali. Eu acho que tem problemas muito maiores. O Botafogo foi um bom exemplo que veio de uma Série B não tão bem, fez um grande Campeonato Brasileiro, né, não conseguiu, né, consolidar no final o título, mas foi uma SAF que eu acho que teve uma resposta mais rápida. O Cruzeiro praticamente quebrado, né, teve esse aporte financeiro e, além de tudo, acendeu a chama de uma nova esperança para o clube, que chegou um momento que não tinha dinheiro para cortar o gramado do seu centro de treinamento, né. Isso foi uma luz e a torcida hoje, né, acredito que está muito contente pelo foi feito antes, mas sempre quer mais, porque é um time que é grande, né? O Cruzeiro é um dos maiores campeões do Brasil. Sim, exatamente. Em títulos internacionais e nacionais, é um dos maiores campeões clubes do país, e estava passando por um momento terrível. Perdão. E hoje troca a gestão de sua SAF, né? E vem com mais aporte. Então, o Caio é da nova gestão? Desculpa. A contratação do Caio é da nova gestão? Isso, da nova gestão. Saiu do Ronaldo, entrou com o Pedrinho, né, que é conhecido lá como Pedrinho BH, que é dono dos supermercados. Então, ele é torcedor do Cruzeiro enlouquecido, então acho que ele vai gastar mais do que o Ronaldo vinha sendo. Vai trazer a paixão de torcedor para o Vai deixar a paixão abrir um pouco mais a carteira dele ali, então realmente teremos um aporte maior. O Atlético eu vejo diferente, né? O time já tinha um grande elenco, já estava em alta e foi, né, dessa forma administrado agora pela SAF num momento melhor, né? É um clube que hoje fez a segunda melhor campanha da Libertadores, né? Por pouco, por um ponto, não fez a melhor campanha da Libertadores. Tem jogadores muito, né, consagrados já hoje no cenário nacional e sul-americano. Vão ter grandes desfalques agora nesse momento da Copa América, jogadores convocados ali vão desfalcar o time, mas aí olha para o banco, tem um elenco, então já está montado esse time. O Hulk nem se fala, hoje acho que um dos melhores atacantes mais consolidados no cenário nacional, passou por um jejum ali de 9 jogos sem marcar, é verdade, mas quando vem e joga bem o time, a tendência é que chegue a vitória, né? O Paulinho, outro jogador, como a gente estava falando no primeiro bloco ali, que saiu do Brasil, iniciou bem, não conseguiu se firmar na Europa, hoje volta e também é um dos melhores jogadores do país, né? Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, então realmente o Atlético tem um bom clube, tem sido agora melhor administrado. As dívidas em geral dos clubes brasileiros são muito altas. Muito alto. Então, algo tem que balancear aí para que, né, tenha saúde financeira, né, tanto o Cruzeiro, quanto o Vasco, quanto o Atlético, quanto todos os outros clubes precisam balancear, não adianta só gastar e aumentar a sua dívida, né, que isso vai virar uma bola de neve. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro, foi o que aconteceu com o Internacional. A dívida foi tão grande que não tinha mais como sustentar, não tinha pagamento de salário, os jogadores não jogam bola sem receber seus salários, né, ninguém trabalha sem receber seu salário. Então, a gente como, né, torcedor apaixonado, eu jogaria, mas que barbaridade não jogar. Mas realmente sabe que o cara é profissional, ele quer o salário dele, então a conta tem que estar em dia e a SAFs vem para trazer uma administração mais profissional, vamos dizer assim, né? A administração de amadora, quando envolve o meu dinheiro, eu vou cuidar melhor. Então, acho que isso é algo importante que a SAF traz. Eu acredito que a SAF também, com uma certa naturalidade, né, vai ter mais campo no Brasil, vai ter mais clubes inseridos dentro da SAF, porque eu acho que é uma tendência, principalmente em clubes endividados, aliás, endividados todos estão, mas principalmente em clubes muito endividados,
Os menos endividados talvez vão conseguir, por mais tempo, não ser SAF, e também daí tu acrescenta tradição, tu acrescenta aqui especificamente ao nível sul, Rio Grande do Sul, talvez Grêmio e Inter demorem muito mais tempo do que a média de times brasileiros para virar SAF, porque tem a tradição, tem a coisa do bairrismo, então talvez demore um pouquinho mais. Mas sim, sem dúvida, eu acredito que a SAF é naturalmente algo que vai virar uma potência maior ainda no Brasil, certo? Vamos falar um pouquinho de futebol internacional, galera. Agora, essa semana está muito próximo, foi anunciada a premiação do Bola de Ouro, e o Vinícius Júnior, nosso atacante, jogando do Real Madrid hoje, que foi campeão da última Champions League com o clube, está concorrendo ao Bola de Ouro. Depois de Kaká, meia brasileiro, quando jogava no Milan, ainda atuando pelo Milan, foi campeão, e desde então nenhum brasileiro mais conseguiu. O mais próximo disso foi o Neymar. Será que agora, finalmente, depois de todos esses anos, o Vinícius Júnior vai levar a Bola de Ouro? Nós, como brasileiros, torcemos que sim. Mas a visão na Europa, eu vejo que ele apesar de todo o futebol que ele joga, se tem uma questão individual com o Vinícius Júnior, né? Acredito que não tem como contestar hoje que ele é o melhor jogador do mundo, né? Mas ainda temos competições, né, Sul-Americana e Eurocopa que podem mudar um pouco o jogo. Hoje eu vejo o Mbappé como principal concorrente dele. Não conseguiu fazer o que ele conseguiu, né? Foi ser campeão da Champions League. Mas se fizer uma grande Eurocopa, França campeã, acredito que possa virar os olhos. Quem escolhe é o pessoal da Europa. Os votos vêm de lá. Então, um jogador nosso aqui, acho que a tendência, né, não foi o que aconteceu com o Messi, mas o Messi é criado na Espanha, né? Realmente, acho que a tendência é que um jogador europeu ganhe mais destaque lá, né? A própria Espanha colocou o Vinícius Júnior como no segundo time, né? Tinha um time ouro como o melhor time do Campeonato Espanhol, um time prata. O Vinícius Júnior é do time prata. Isso não se explica a não ser estou pegando no pé do Vinícius Júnior, né? A questão do Vini Júnior, entendo perfeitamente a posição do Rafa, concordo. Existe sim uma distinção, pode sim trazer a questão racial. Ele é um jovem que sofre todo o tempo que ele saiu do Brasil até a data de hoje com isso. Ele, além do futebol, ele tem que demonstrar muito mais do que outros atletas europeus, atletas de distintas nacionalidades, mas eu não vejo hoje ninguém melhor que o Vini Júnior para ganhar a Bola de Ouro. Esse prêmio ele já é um prêmio contestado. Ele é um prêmio que, o último ano, até mesmo os atletas que receberam nem foram receber. Ganharam o prêmio de ouro e não foram receber. E não foram receber, na minha humilde opinião, por vergonha. Ano passado não era para ter sido o Messi o melhor do mundo. Ele é um prêmio que todos já está sendo criticado, debatido, e também já não está tendo tanta credibilidade. E exatamente pelo que o Rafa colocou. Porque o que decide o melhor do mundo é dentro das 4 linhas. E o que decide as 4 linhas é resultado individual, resultado coletivo, sendo campeão. O Mbappé, excelente jogador. Só que me corrija se eu estiver errado. O Mbappé não foi o melhor do mundo quando foi campeão da Copa do Mundo. Não. Mesmo merecendo, então, na minha opinião. Foi o Messi, inclusive. Então, esse ponto já se verifica. Poxa, o Mbappé, um jovem de 19 anos, salvo engano, quando ele foi o campeão mundial, não teve o reconhecimento do prêmio para ser o melhor do mundo naquele ano. Agora, em 2024, campanha 23-24, vai vir a concorrer com o Vini Júnior sem apresentar nenhum prêmio coletivo, fica difícil de defender daí a premiação da Bola de Ouro FIFA. Porque, assim, individualmente, incontestável Vini Júnior. Coletivamente, incontestável Vini Júnior. Nós temos agora uma Copa América. O peso Copa América, Eurocopa, começa a se discutir novamente. Quem é o último campeão mundial? A Argentina foi lá e mostrou que a gente aqui está vivo, e muito vivo. E a nossa qualidade técnica ainda sobressai a muita questão tática. A vontade, o peso da camisa. Aquela final era para ter sido da França campeã? Sim.
Mas o que pesou lá foi a emoção, foi o sangue argentino. A gente tem que relevar isso. Então, assim, se esse ano não se comprovar e não se atestar o melhor do mundo, aquele que está jogando em campo, Que realmente é o melhor do mundo. que realmente é o melhor do mundo, e se for considerar questões extra-campo, na minha opinião, pode terminar com esse título. E eu não considero, eu particularmente, ele como sendo o mais importante do ano para premiações individuais. Eu penso isso também. Acredito que o melhor futebol jogado hoje na Europa seja, sim, o do Real Madrid coletivamente e do Vinícius Júnior individualmente, que, não por coincidência, o Real Madrid melhora muito a parte coletiva com o Vinícius Júnior, que não é individual. Ele sim faz jogadas individuais, porém muitos gols do clube passa pelos pés dele. É um jogador, talvez, hoje na Europa, mais completo nesse sentido de individualidade e coletividade, certo? Pessoal, ao final de cada programa, nós temos um quadro chamado Para Esquecer e Lembrar, onde nós, participantes, pegamos algo muito importante da semana e divulgamos aqui como nossa opinião. Tá? Eu vou abrir o quadro essa semana e o meu Para Esquecer foi tudo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, nas cidades atingidas. Isso é algo que ninguém esperava e, obviamente, eu torço para que o estado do Rio Grande do Sul tenha uma melhora significativa, seja nessa gestão, porque eu acho que isso não envolve política, é muito mais importante do que política, mas que o povo gaúcho nunca mais passe por isso. E para lembrar, eu vou seguir a mesma linha do estado do Rio Grande do Sul, como a surpresa me impressionei como o povo gaúcho se ajudou no momento mais difícil, onde o povo, muito mais importante do que qualquer pessoa que tenha grandeza no estado, foi muito bem, todos se ajudaram. Isso foi fundamental para que o povo gaúcho tivesse mais essa força nesse novo desafio, certo, pessoal? Rafael. O meu para lembrar, eu vou trazer a história do Vinícius Júnior, né? Que é uma história que já vinha se consolidando e hoje eu acho que é de total superação. Começou com dúvida no Real Madrid, mas hoje é o melhor do mundo. Então, para lembrar aí a atuação dele na final da Champions League, em toda a temporada, né? E para esquecer, eu acho que essa história do Paquetá, né? Então, é algo que a gente realmente gostaria de esquecer. Toda essa situação com manipulação de resultados, isso acaba com o esporte, acaba com a credibilidade, né? Então, para esquecer, eu gostaria realmente de esquecer essa situação com a manipulação dos resultados. Boa. Para lembrar essa semana, Márcio, vamos começar, vamos regionalizar aqui a classificação do tricolor gaúcho, do Grêmio. Como eu disse anteriormente, demonstra além da competição da Copa Libertadores, mas o que tu acabou de comentar. O Grêmio deixou em campo uma representação do estado. Aqueles 11 jogadores, depois aqueles que entraram, demonstraram que tudo aquilo que tem de dificuldade o povo gaúcho pode sim vencer. E que nenhum tipo de barreira vai ser possível para parar o nosso estado, o nosso Rio Grande do Sul. Então, essa classificação ela traz uma representatividade muito além do futebol. Ela traz uma representatividade da esperança, para lembrar para sempre, para a eternidade, que mesmo dentro da maior dificuldade que o estado está enfrentando com relação climática, que é essa enchente, a gente pode sim dar a volta por cima, a gente vai retomar e a gente vai ter muita prosperidade daqui para frente. Para esquecer, eu vou ir na mesma linha que tu. Eu não consigo hoje vir aqui e não falar de toda a situação que a gente passou, todas as águas, toda a questão humanitária. O esporte hoje ele é um coadjuvante dentro do estado. A gente está retomando sim, a gente está voltando a ter partidas, mas ainda o que interessa, o que importa é ajudar o próximo, é estar ali esticando a mão, podendo ajudar da forma que pode. Cada um tem o seu modo de ajudar, mas que isso seja para sempre. Que a gente nunca veja o ser humano apenas na desgraça, na dor. Não. A gente sempre pode estender a mão para aqueles que mais precisam. E nesse momento, quem precisa é o estado do Rio Grande do Sul. Então, isso eu quero lembrar a solidariedade do povo gaúcho e esquecer toda a desgraça do povo gaúcho.
Tá certo. Tô contigo nessa, JM. Rafa, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nosso representante mineiro. Espero voltar mais vezes aí pra gente Será poder muito falar de bem-vindo. futebol. Será muito bem-vindo. JM, brigadaço. Eu que agradeço, Márcio. Próximo final de semana estaremos aí. Não sabemos a equipe que virá, mas a única certeza que eu digo sempre é que tentaremos entregar o melhor assunto sobre futebol possível. Obrigado a todos que estiveram conosco. Não se esqueça, clique em gostei, segue a gente, segue o canal. Isso é importantíssimo para o crescimento do canal e do programa. Certo, pessoal? Até a próxima. Abraço. Tchau.